Fala pessoal, hoje eu quero dar uma aula para vocês sobre composição. Eu fiz aqui um sketch de uma heroína já, né? Um corpo feminino, baseado numa foto. Peguei uma pose e já deixei aqui pré-definido para adiantar o processo, né? Vocês podem ver que é um ângulo que valoriza aí o popozão dela, né? Para ficar sensual, que isso todo mundo sabe que vende bem, né? Então deu uma valorizada aqui. Você vê que as pernas aqui, ó, você vê a direção que eu deixei aqui, ó, inverso, para que essa perna que está por cima fique para frente, né? E aquela de baixo pode até escurecer aqui para ficar para trás. Essa torção toda, tá vendo que a coluna faz aí? Isso ajuda demais a deixar um desenho mais dinâmico, né? Então, você percebe que isso tudo é direcionamento para você fazer o uniforme, aplicar rachuras, sombras e volumes. É importante você deixar isso tudo bem definido onde? No esboço. Nessa parte aqui que você vai deixar o braço, olha, nessa direção. Tudo você vai fazer isso no esboço. Centralizar o rosto, direção dos olhos. Tudo isso, inclusive, eu ensino no meu curso sobre anatomia de quadrinhos. Vou deixar o link na descrição. Você está vendo aqui, né, que eu estou usando bem o espaço do papel, né? Se você dividir aqui no meio da folha, você vai ver que ela está um pouco abaixo, né? E para cima tem espaço sobrando ali, né? O corpo dela está bem aqui embaixo, então esse espaço aqui a gente vai ter que ocupar com alguma coisa. Pessoal, eu passei um limpa-tipo em tudo aqui, tirei o excesso do lápis e eu decidi fazer um Venom aqui na parte de cima da folha. A gente está falando sobre composição. Então, na composição, mesmo de pin-ups, de artes e ilustrações em geral, você pode usar algo que é muito usado em páginas de quadrinhos, que é narrativa. Você pode ter uma historinha, contar uma história nas suas pin-ups. Normalmente o pessoal faz somente uma heroína, numa pose lá e tal, parada, estática. E eu gosto de criar as minhas pin-ups para que não fique, além de eu treinar quadrinhos, eu treino outros itens, né? Além de somente uma heroína. E no caso aqui eu pensei no Venom, coloquei a língua dele para um lado, coloquei para o outro. A composição, você vai usar muito o esboço. Você tem que dedicar um tempo legal para o esboço, porque no esboço é a alma do desenho, é onde você vai corrigir os erros, onde você vai dar dinamismo, onde você vai dar movimento no desenho, é no esboço. Eu vou pular aqui para o rosto dela, né? Para já definir aqui olho, já a máscara, nariz, boca e tal, né? Você que tem dificuldade em rosto aí precisa estudar muito o rosto, porque um desenho chama muita atenção mais pelo rosto do que pelo corpo. Tem muita gente que investe numa pose sensual, de uma pin-up para vender para o mercado internacional e não presta atenção no rosto. E a primeira coisa, quando você vai conversar com uma pessoa, que você olha no rosto dela. E no desenho é a mesma coisa, você bate o olho no rosto primeiro e depois olha a composição completa, né? Então, bora estudar rosto, galera, principalmente feminino, né, para ficar um rosto bonito, chame atenção. E com expressões também. Tô dando um visual aqui no cabelo, e já vou definindo o corpo dela aqui também. O que eu pensei? Como são dois personagens, eu vou contar uma historinha. Qual vai ser minha historinha nessa composição? Ela amarrada, né? Tem muita arte que é vendida com heroínas amarradas, né? E então eu acho que vai funcionar bem aqui por ela estar com o vilão ali atrás dela, né? Então eu vou fazer as mãos dela, ela amarrada aqui pelos pulsos, né? Vou marcando aqui cabelo. Não está completo, mas já dá para você ter uma ideia na composição, né? Olha como eu estou aproveitando bem a folha. Você tem que pensar nisso. Tem que deixar um respiro, que são espaços em brancos, né? Espaços
de respiro na página, mas é importante você preencher bastante com personagem ou com cenários, né? Depende da arte que você vai fazer. Eu trabalho como? Eu faço um esboço mais solto, depois eu faço um esboço melhorado e depois eu finalizo. Se você tiver pressa do esboço já ir para a finalização, você pode cometer erros e não perceber isso. Então, a hora que eu vou melhorando esse esboço, é onde eu defino. Você viu que no começo ela estava sem cabelo, né? Ela estava sem uniforme, sem nada. Era só anatomia mesmo. Então, o primeiro esboço é dessa forma. Olha, eu faço a mão do Venom aqui, bem solta, só para ter a intenção onde vai ficar a mão, onde vai ficar o braço. E depois eu vou melhorar esse esboço, porque aí eu vou colocar musculatura, veia, já talvez indicar sombras, tudo isso. Então você vê que você não pode ter pressa, né? Você pode desenhar devagar, olha aqui, no tempo real, como que eu desenho, tá vendo? Não é correndo, né? O vídeo tá acelerado aqui para não demorar, mas olha, é devagar que você tem que fazer. Desenhe devagar, pense no que você vai fazer. Talvez faça bastante esboços antes de ir para a página final. Porque muitas vezes você já vai na primeira ideia que se vem, você já faz e pode não ser tão legal quanto uma ideia mais bem elaborada, uma composição mais bem elaborada. Bom, meu esboço já bem definido, eu vou partir para a finalização. Eu esboço com 2B, que é um grafite mais claro, né? E finalizo com 3B, às vezes com 4B também. O 3B e o 4B são grafites mais escuros. Então, quem tem a mão muito pesada para desenhar, eu não aconselho a usar esses grafites mais escuros, porque fica muito pesado o traço e acaba sujando muito o papel, né? E às vezes você vai vender um trabalho, é importante ter limpeza, né? Não entregar um trabalho porco, mal feito. Então, vocês podem ver que eu estou usando um papel aqui embaixo da mão, que isso ajuda muito a não sujar, né? Porque vai espalhando o grafite conforme a gente vai arrastando a mão para lá e para cá. Então, usando um papel sulfite assim, ou um papel transparente, aquele papel manteiga, papel vegetal embaixo da mão, funciona bem também porque tem a transparência, né, que dá para você ver o desenho e não suja o papel. Então já fica uma dica aí para vocês, né, usarem grafites mais claros se você não tem tanta segurança. Porque quando você não tem segurança, você fica apagando, indo e voltando, e isso acaba sujando mais. Então use grafites mais claros. Mas eu adoro grafite assim mais escuro porque eu não preciso apertar tanto. Qualquer tracinho já fica bem definido, né? Eu já vou indo direto aqui, né? Fazendo rachura, sombreamento e tal. Mas você pode marcar todo o sombreamento no desenho inteiro e depois para depois finalizar. Aí vai de cada um, né? Conforme o sistema que você usa aí para desenhar. Composição fala muito da criatividade do artista, sabe? Normalmente, os desenhistas que vendem pin-ups para o mercado internacional de quadrinhos, que participam de leilões no eBay, quando eu dou uma olhada nos leilões para ver como é que tá o trabalho da galera, eu vejo que a maioria não usa muito essa ferramenta que é a composição. Porque como a maioria não sabe criar, não sabe construir figuras, eles usam referências fotográficas. E aí o que ele tem é uma foto de uma modelo, então ele desenha uma personagem em cima da foto da modelo. Mas eu estou dando uma aula hoje sobre composição para você acrescentar no seu trabalho coisas que vão valorizar e enriquecer. E outra, despertar a criatividade dentro de você. Olha só, a princípio eu pensei em fazer somente essa personagem deitada, talvez alguns itens aqui, uns gatos e um cenário ali de prédios, talvez. Mas aí eu pensei em criar um outro personagem para interagir e ter uma historinha, sabe? E composição fala muito sobre narrativa. Eu comecei a usar isso no meu trabalho porque eu queria fazer páginas de quadrinhos. Então o que eu pensava, enquanto eu vendo pin-ups
e ganho dinheiro para pagar meus boletos, eu vou estudando cenas de quadrinhos nas minhas pinups. E aí então eu podia sempre estar acrescentando na composição itens que eu iria usar futuramente em páginas de quadrinhos, como cenários, personagens lutando, personagens interagindo um com o outro, né? Você pode ver aqui que eu ainda não finalizei, mas a ideia é que ela esteja olhando para ele, né? A personagem esteja olhando para o Venom e o Venom olhando para ela, para que os dois tenham uma interação nessa cena aqui. Porque não é só você colocar os dois aí de qualquer forma. Um tem que olhar para o outro, um tem que conversar com o outro. E essa criatividade que o artista pode usufruir, muitas vezes ele não aproveita isso, porque não sabe. Então hoje eu estou dando uma aula aqui, uma dica importante para você. Use sua criatividade na composição. Capriche no esboço, monte uma ideia. Ah, Márcio, eu sou fraco de ideias. Então use referências. Pegue uma capa de quadrinhos. Normalmente, no meu início, eu sempre olhava capas de quadrinhos para criar minhas composições. Porque capas são ideias bem elaboradas. Na verdade, os editores, os escritores, eles passam um roteiro da página, da capa. Então, não é uma capa aleatória. Vem escrito o que deve ser feito naquela capa. Se tem dois heróis lutando, se tem um cenário, enfim. Então, composição é isso. É você trabalhar com um ou mais personagens, ou mesmo que seja só uma personagem, que ela esteja contando uma história. Aliás, quadrinhos é isso, né? Contar história. Então, procure sempre contar uma história quando você estiver fazendo um desenho. Seja apenas um personagem ou uma personagem, mas que eles estejam contando histórias de alguma forma. Beleza? Isso é muito importante. Porque fica rico, né, galera? Você sai do padrão. Ou você quer ser como os outros? Você quer ser como todo mundo? Quando tiver lá um leilão rolando com mais de 100 artes para ser vendida, você precisa ter um diferencial para chamar atenção, né? Você precisa ter um destaque lá no meio de tantos artistas e muitas vezes é na composição que você vai conseguir isso, tá bom? Eu vou partir aqui para personagem já, o Venom já está quase pronto ali. Eu vou começar a definir o rosto aqui e eu quero falar um pouco sobre rosto com vocês também. Muita gente acha que uma pinup é vendida por causa do corpo, que eles acham que uma pose sensual vai vender bem, mas na verdade o que chama mais atenção é um rosto bem feito. Desenho se resume em rosto e mãos. Se essas duas partes estiverem bem corretas, bem feitas, o restante passa, entendeu? Até se tiver erro, passa. Agora, se o rosto não estiver bom e a mão não estiver boa, com certeza não vai ser bem visto o seu desenho. Então, invistam em rosto, estudem proporção, criem um padrão de rosto, usem referência, façam expressões no rosto, sabe? Muitas pinups que eu vejo por aí não têm expressões faciais. Parece um monte de boneca, sabe? E é gente que você está desenhando, mesmo que seja desenho, né? Você está ali reproduzindo a imagem de uma heroína, né? Então, que ela fique bem feita, com o rosto bonito e com expressão facial, principalmente, né? Se ela está com medo, se ela está assustada, se ela está sorrindo, tem que ter expressão. Normalmente é aquele rosto sem expressão. Isso não é legal. Então, estudem rosto, galera. Bom, eu vou finalizar o corpo dela aqui agora e o uniforme dela é simplesmente couro puro, né? Não tem muito o que fazer a não ser fazer brilhos para que dê a impressão de couro. Você vê que tem várias texturas que elas são feitas com rachuras, com sombras. É claro que quem tem um traço mais limpo acaba deixando para a cor fazer isso, né? Ele só indica uma coisa ou outra ali e a cor completa.
Mas para quem tem um trabalho como o meu, assim, mais sombreado, mais rachurado, então você tem que dar essa impressão com rachuras e sombras. E como que você faz para, que nem agora, olha, tem o corpo aí praticamente pronto, mas não tem indicação nenhuma de sombras. Você tem que pegar um desenho, não pode ser foto também, mas no desenho já está simplificado o couro, entendeu? A teia ali, ó, a corda, seja o que você for fazer, nos quadrinhos já estão simplificados. Por isso que eu aconselho você a olhar quadrinhos ao invés de foto. Porque na foto muitas vezes você vai reproduzir e vai ficar ali muito parecendo foto mesmo, né? E o couro, às vezes, você não vai conseguir achar a textura correta se você olhar um desenho de quadrinhos. E tá cheio disso aí, né? De heróis e heroínas com couro. Eu costumo fazer o couro dessa forma aqui, ó. Vou marcando as áreas pretas e rachurando, né? Fazendo bastante variação de rachuras, longas, curtas, médias, para dar o efeito de couro aí. Então você vê que eu já estou na finalização. Tem gente que é bom em finalização, mas não é bom em construção. Tem gente que constrói uma boa figura, mas não tem uma boa finalização. Então a realidade é que você tem que ficar bom em tudo. Como é que eu fico bom em tudo, Márcio? Estudando de tudo. Eu nunca desenhei couro. Vai desenhar couro. Eu nunca desenhei corda. Vai desenhar corda. Sabe? E para cada textura tem um tipo de rachura, um tipo de sombreamento. Então você só vai descobrir estudando mesmo, parte por partes. Muitas vezes você quer pegar esse desenho inteiro e fazer ele. Não, estuda partes. Partes do desenho você vai te ajudar a focar mais e o seu estudo ser mais efetivo, né? Ter mais resultado quando você estuda por partes. Meu objetivo nessa aula de hoje aqui no YouTube é que você se preocupe mais com composição. Não faça coisas simples, elabore melhor o seu desenho. Eu lembro que uma época, a minha primeira ideia, meu primeiro esboço era aquele que eu já finalizava. E hoje em dia não, hoje em dia eu faço alguns estudos, porque eu percebi que quanto mais eu elaboro minha composição, e com o tempo você vai pegando tanta prática que você não precisa pensar muito, a coisa flui. Mas no início, principalmente, e eu tenho focado muito em desenhistas iniciantes, gente que não está no mercado e quer entrar, gente que não sabe que caminho pegar. E no meu Instagram eu faço isso praticamente todo dia. Eu dou dica para alguém como entrar no mercado de venda de pin-ups, como apresentar um portfólio. Muitos pedem para eu avaliar o trabalho deles e eu faço isso porque eu quero ajudar a galera, né? Já tenho isso como missão de vida, ajudar outros desenhistas a viverem de desenho, né? Sempre foi um sonho meu, eu consegui, hoje eu vivo só disso e tenho muito a conquistar ainda, mas já estou aí no um caminho bem percorrido, né? Então o que eu puder ajudar vocês, eu vou estar ajudando e fica aí minha dica de composição com esse vídeo, tá bom? Estudem mais, se preocupem mais, elaborem mais e foquem na composição, enriqueçam mais o seu trabalho. Sempre dá para melhorar um pouco, tá bom? Mas dá para ficar melhor. Vai depender de você, tá bom? Então foco, estudem, comprem meu curso também, que eu não sou bobo nem nada, né? Quero vender curso também, galera, para eu continuar ensinando, né? Mas o foco principal não é dinheiro, não. Meu foco aqui é ajudar, incentivar e motivar. E eu tenho conseguido isso, porque eu tenho tido retorno da galera e o pessoal tem agradecido bastante as dicas, as orientações que eu tenho passado aí, tá bom? Bora estudar, bora ficar bom. Tem um futuro pela frente aí, só depende de você, beleza? Um abraço e até a próxima.